Contraponto veio até Brasília para conversar com os ilustres ministros dos Tribunais Superiores de Justiça. Ministro, eu não acredito no que eu descobri no seu gabinete aqui. Olha, bom, tenista, ministro, agora, de palestra a cruzeiro? O Cruzeiro, isso? O Cruzeiro chamava Palestra Itália e na guerra, ele depois da guerra mudou o nome para Cruzeiro. E o Cruzeiro é tão forte, tão importante, que o Cruzeiro, quando a moeda se desvalorizou, nós Bom, tão forte, tão importante, porque o senhor está dizendo, né? É verdade. Nós obrigamos o presidente da República a mudar o nome do Cruzeiro de moeda para Cruzado e depois Real, para não desvalorizar o nosso time. Por onde eu passo, eu falo sempre que ser mineiro não é só uma questão de cidadania, é um status. Agora, ser mineiro e cruzeirense é uma grife. Aqui, para você. Contraponto recebe hoje, aqui em Brasília, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha. Aliás, é um ministro considerado progressista aqui no tribunal. Bem, ministro, é uma honra recebê-lo no nosso programa. O prazer é meu de estar aqui com vocês, na TV Justiça, na TV Comunitária, de estar falando com esse povo que lhe assiste, que eu sei que é uma audiência muito grande, muito significativa. Pode ter um prazer enorme estar com você. Que bom, ministro. Ministro Noronha, o senhor é de Três Corações, cidade natal do eterno Pelé, não é mesmo? Então, mas torce muito pelo Cruzeiro, que eu já estou sabendo. Mas o que eu quero saber mesmo é se o senhor é bom de bola no pé. Eu fui goleiro muito tempo. Hoje sou jogador de tempo, fui goleiro para não competir com o Pelé, né? Deixar o Pelé como atacante, então eu fiquei como goleiro. Então lá tem dois grandes jogadores, eu como goleiro e Pelé como atacante. Tá certo, mas o que me trouxe ainda uma curiosidade maior foi ver que o senhor tem aqui no seu gabinete um troféu do Atlético Mineiro. Não. Aqui eu sou cruzeirense. Lá em Minas é porque eu sou um homem consciente, um homem capaz. Lá em Minas nós dizemos que quando o cidadão é plenamente capaz, é cruzeirense. Quando ele não tem capacidade de discernimento, ele torce para o Atlético. Quando ele é relativamente capaz, quer dizer, ele não tem capacidade suficiente para ser cruzeirense e nem capacidade total para ser atleticano, ele é torcedor do América. Mas eu até torço para o Atlético na segunda divisão. Quer dizer que com o ministro não tem conversa. Não tem. Ministro, agora, responda para nós aqui, por que todos que são de Três Corações, ou que são do sul de Minas, sempre dizem, eu sou do sul de Minas, e nunca dizem, eu sou brasileiro, ou sou de Minas, é sempre do sul de Minas. Por quê? O sul é porque é uma região muito próspera, e já diz Minas. Isso é uma região charmosíssima, você tem uma região não só rica na agricultura, mas uma região das águas minerais, onde tem Três Corações, Cambuquira, São Lourenço, Caxambu. É uma região muito próspera e, ao mesmo tempo, muito tranquila. É uma região atípica. Eu digo que o sul tem a riqueza típica do sul, o charme típico do norte, e é uma região muito bem localizada que é próximo das três principais capitais brasileiras. E traz todo esse orgulho com ela, né? Todo esse orgulho. Ministro, o senhor tem fama, como eu já disse aqui, de ser um progressista do STJ.
Vamos conferir. O senhor declarou, eu vou ler aqui, que os magistrados devem sair em busca de informação. O que o senhor quis dizer exatamente com isso? Olha, há tempo eu já sustentava isso na advocacia e reafirmo hoje na magistratura. O magistrado não pode ficar recluso no seu gabinete. O magistrado julga um direito que quem o vive é a sociedade. Né? Por isso que Pontes Miranda já dizia que o direito serve à vida e não a vida ao direito. Sim. E nós só podemos servir a essa sociedade se conhecermos os seus anseios, as suas aspirações, o que pensa. Ou seja, nós precisamos estar a todo tempo revelando a consciência social. Essa é a minha preocupação. Por isso o magistrado não pode ficar preso no seu gabinete, não pode ficar inibido de estar se reunindo com a sociedade, com todos os segmentos. Eu prego que nós temos que nos reunir com o sindicato, com os empresários, com os estudantes, com os advogados. Ou seja, nós temos que estar abertos a receber informação que brota de todos os segmentos da sociedade. Só assim nós vamos poder revelar o direito que o povo aspira. Perfeito, ministro. A inteligência está na sentença? Olha, eu diria que a sentença, antes de ser um ato de vontade do Estado, é um ato de inteligência. Mas é uma inteligência que é revelada pelo juiz. E o juiz só consegue revelar essa inteligência, que não é dele, mas essa inteligência é da sociedade, se ele conhecer o que pensa esta sociedade. São as suas palavras também. A nossa luta é para que as nossas decisões sejam compreendidas, não só pelos advogados, mas também pelo cidadão comum. Como assim, ministro? Olha, eu pergunto hoje aos meus pais quem lê Camões, e ninguém vai me responder positivamente. Certamente. Porque nós não temos mais tempo. Camões hoje está reservado aos estudantes de literatura. Porque o mundo é da informação, mas da informação célere. Portanto, o mundo é da comunicação. E comunicar é escrever com clareza, é se fazer compreendido. E o juiz não julga para o advogado, o juiz julga para a sociedade, para o povo. Por isso, hoje, a minha preocupação é que o cidadão comum, o homem médio, tenha capacidade de entender o que eu sentenciei. O senhor deu uma declaração que agradou e muito aos estudantes de direito. O senhor disse que os exames da UAB eram muito rigorosos. Isso, de fato, agradou a todos os estudantes, porque todos realmente acham que os exames são muito rigorosos. Na sua opinião, como deveriam ser os exames da UAB? A primeira coisa é preciso entender quando eu digo que são muito rigorosos. E por que eu digo que eles são muito rigorosos? Sim. Porque o recém-formado é um profissional que está iniciando na carreira. Então, dele, você não pode exigir o conhecimento de um profissional de 20, 30, Sim. 10 anos. É alguém que tem que mostrar potencial para se revelar no tempo um grande profissional. Do mesmo modo que o médico, cirurgião, que começa com uma pequena cirurgia e vai ampliando na experiência a sua atuação. O mesmo tem que se esperar do advogado. Eu tive a oportunidade de ler várias provas da OAB e que, se aplicar para advogados já experientes e famosos, certamente não passaria no exame. Tal a desconexidade entre a prova e a realidade, né, que ocorre no mundo. Por isso eu fiz a crítica, muito mais preocupado em que a OAB reflita que profissional ela quer colocar no mercado. E depois você não pode esquecer, o mercado é seletivo. O ruim profissional ele atua 1, 2, 3, mas no tempo ele é lijado. Por si só, né? Por é uma si seleção só. natural. É uma seleção natural. Pois é, ministro, o senhor desabafa. Vamos além. Que no STJ o ministro não julga, ele decide. Qual a diferença entre julgar e decidir? É ótimo a oportunidade de falar isso num programa como este, explicar. Um juiz que recebe 10 mil processos por ano, ele consegue decidir sempre apressadamente. Até porque quando ele para julgar uma causa 3, 4, 5 dias, a angústia já lhe bate no coração, na medida em que ele está vendo chegar 50 processos novos todo dia, e ele tem um estoque de 8, 9, 10 mil processos para julgar. Loucura. Então ele tem que fazer uma opção. Ou eu julgo com qualidade, ou eu julgo com menor qualidade, sujeito a erros que haverão de ser corrigidos por eventuais embargos de declaração opostos pelo advogado que acompanha. É esse o risco que nós assumimos. Eu não posso parar, eu tenho que julgar.
E por que eu tenho que julgar? Eu tenho que decidir, melhor dizendo. Eu tenho que decidir porque senão eu terei 20 mil processos e tem jurisdicionado esperando há 5, 6, 7 anos. Então, em nome da celeridade, nós somos obrigados a atropelar e não podemos, muitas vezes, nos deter como deveríamos nos deter. Esse é o problema de uma justiça congestionada como a brasileira. É quase que uma luta sem fim, não é mesmo, ministro? Eu uso um termo muito próprio de Minas, que é enxugar gelo. Enxugar gelo. Não é verdade? Você julga 100, chega a 200. Julga 200, sabe que voltando outros 200. O que a gente precisa fazer? Remodelar, né? Remodelar o sistema recursal brasileiro. Ou pelo menos diminuir a quantidade de gelo. Também. Enxugar apenas gelo e não iceberg. O senhor afirma também que o maior cliente do judiciário é o Estado-administração. E, aliás, as suas palavras são eu as lerei. Os governos lotam a justiça com ações porque se acostumaram a gerir o país com um caixa abastecido de impostos inconstitucionais. Explique, ministro. Se você analisar os julgados do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, de 90 para cá, você vai ver que uma quantidade enorme de tributos foram considerados inconstitucionais, ou seja, foram editados contrário à Carta Política Brasileira. Sim. Em um país sério, toda vez que é declarada a inconstitucionalidade de uma norma, basta o cidadão requerer à administração a devolução daquilo que indevidamente pagou e a administração prontamente lhe atende. E como é no Brasil? Declarada a inconstitucionalidade de uma norma, o cidadão, quando pede administrativamente, nunca consegue. Se consegue, na época inflacionária, era sem correção monetária. E para conseguir, leva anos. Então ele é obrigado, ele se vê na contingência de recorrer ao Poder Judiciário. No Poder Judiciário, que já está congestionado, ele gasta mais 5, 7, 8 anos. E quando vai executar a Fazenda Pública para receber aquilo que ele nunca deveria ter pago, mas que foi pago compulsoriamente, ele se depara com uma coisa chamada precatório. Precatório é um documento que o juiz emite para a Fazenda colocar no orçamento público. Nossa. E pagar quando Deus quiser, se um deputado não aparecer por aí, prorrogando por mais 10, 20 anos aquilo que deveria ter pago. Quer dizer, na verdade, os tributos inconstitucionais viraram uma maneira do Estado adquirir empréstimos compulsórios ao arrepio da própria Constituição. Está explicado, ministro. Agora, o ministro também é da opinião que o advogado, para atuar nos tribunais superiores, né, bem dizendo, ele deveria ter um mínimo de experiência. Eu pergunto, quanto de experiência, ministro, e por quê? Nós temos que pegar paradigma aquilo que funciona. Então, vamos pegar a justiça europeia, nós vamos tomar a França. Por exemplo, só atua na Corte de Cassação Francesa advogado que, no mínimo, com 10 anos de atuação. São apenas 60 advogados credenciados. Eu não diria que no Brasil deveríamos reduzir o número a 60, mas pelo menos exigir um tempo mínimo de alguém que conhece a experiência, que conhece melhor a jurisprudência da casa, que saiba lidar com uma técnica muito avançada, que é do recurso especial, do recurso extraordinário, ou seja, dos recursos para os tribunais superiores. Que saiba, inclusive, como manejar um embargo declaratório, ocupar uma tribuna. Porque um advogado talentoso, experiente, ele não havia recursos grosseiros, ele não havia recursos manifestamente improcedentes, porque ele tem que zelar pelo seu nome. Sim. Então, é isso que ocorre na Europa. Por isso que na Corte Constitucional de Portugal, cada relator recebe 100 processos por ano. 100 processos? 100 processos por ano. Bom, 100 processos eu recebo em 2 dias. Em 2 dias. Aqui no Superior Tribunal de Justiça. E aí eu digo, eu não julgo, eu decido. Bem, ministro, mudando agora de foco. O senhor está há mais ou menos 10 anos em Brasília. Diga para nós, o que é que Brasília tem? Olha, Brasília tem seguramente a melhor qualidade de vida do país. É uma cidade de um clima muito aprazível, um pouco seco em julho, agosto, setembro, mas nada que não seja tolerável. Mas é uma cidade de clima bem definido, não tem variações abruptas
da temperatura, o índice de criminalidade ainda é baixo, você consegue residir numa casa morando com segurança, as distâncias são aparentemente longas, mas você faz trajetos muito rápido, porque é muito bem servido. Diferente de muitas Diferente cidades de São outras. Paulo, Belo Horizonte, né? Rio de Janeiro. Então, Brasília tem um aeroporto muito funcional, que você sai daqui para qualquer região do país rapidamente, com muitas linhas. Eu diria que hoje Brasília é seguramente a cidade mais aprazível para se morar no país. E o que é que o senhor faz nas suas horas vagas, assim, como lazer? O senhor faz algum esporte? Faço. Fora ter as lembranças ali do... Eu tenho algumas vítimas no tênis. Eu pratico Tênis? tênis, Você pratica já há tênis? muito tempo. O senhor joga bem, Parei Ministro? com futebol bem. O suficiente para ganhar para o Guga hoje. Bom, o ministro, além de progressista, é modesto. Ministro, voltemos ao judiciário. Existe uma fórmula vencedora, o que o senhor acha, para tornar o judiciário um órgão preventivo e não remediador? O senhor acha que existe? O judiciário preventivo puramente nunca vai existir. Mas existe uma forma que a gente possa dar mais efetividade ao judiciário. Primeiro, eu acredito que a sociedade brasileira enfrenta um problema. Existe um litígio entre Estado e cidadão. Você observa que a quantidade de ações movidas contra o Estado é em número excessivo. Isso mostra uma litigiosidade, que não é mais com o governo, Sim. porque sai governo Fernando Henrique, entra Lula e a luta continua. Então, é uma briga contra o Estado. Isso demonstra um alto grau de insatisfação da sociedade com o Estado. Em que ponto essa insatisfação se manifesta com muita clareza? Na questão tributária, na questão administrativa. Se o país não fizer rápido e urgente uma grande reforma fiscal e tributária, esse litígio sociedade-Estado não acaba. Não acabando, os tribunais vão continuar congestionados como estão hoje, com uma justiça morosa e, pior que morosa, ineficaz, porque quando decide, muitas vezes já não satisfaz mais o anseio do jurisdicionado. Bem, vamos voltar ao ministro Noronha, que estava bem mais interessante, não é mesmo, ministro? Confesse, na idade, conta o charme do cabelo branco? Olha, os meus começaram a aparecer agora. Não estou falando dos seus, o senhor acha que em tese, assim? Todos que têm se fazem muito charmosos. Eu não tenho mais essa preocupação, porque eu vejo aqui colegas extremamente charmosos, aí, segundo as meninas, e muito bem fazendo sucesso, elegantes, ministro. fazendo sucesso com os cabelos brancos. Muito bem. Nós vamos interromper um pouquinho esse sucesso aqui, né, ministro? E daqui a pouco nós voltamos. Você continue aí. Bem, de volta nessa conversa deliciosa com o ministro João Otávio de Noronha. Ministro, vamos continuar. Hoje estamos repletos de porquês, na verdade, nesse programa é porquê daqui, porquê dali, mas eu pergunto, mais um porquê. Por que pobre do juiz que depende do poder para se fazer respeitar? Afinal, o poder já não está implícito na prática do magistrado? Não, é preciso entender que o juiz que depende do poder é um juiz fraco, é um juiz sem condição de ser juiz. Eu digo que cabe ao homem valorizar o cargo, não o cargo valorizar o homem. Mas por que eu digo isso do juiz? Uma questão muito simples. Eu, como juiz, eu não tenho o poder imediato. Eu tenho de imediato o dever. O poder é um instrumento que eu me valho para desincumbir do meu dever. Então, eu tenho o dever de entregar a prestação jurisdicional. E muitas vezes, para entregar a minha sentença, para fazer valer a minha sentença, eu preciso me valer do poder que é do povo. Que é do povo e não é meu. Não é o poder que me reveste, é o dever. O poder é um acidente. Eu só utilizo para fazer valer uma vontade que eu expresso, que
que também não é minha, é do povo. Ministro, mas o senhor já confessou que tem uma predileção, que adora ensinar aos alunos da graduação. Alguma razão especial para isso? Eu dou aula tanto na pós-graduação como na graduação. Isso. E por que graduação? Porque a graduação você forma, na pós-graduação você informa. Então é muito importante você ter a oportunidade de participar da formação de novos profissionais. Você influencia na formação de advogados, futuros juízes, promotores, ou seja, de pessoas que vão conviver no futuro com você, no exercício da profissão. Então eu acho que é muito mais vibrante ajudar quem precisa se formar do que quem precisa se informar. É mais desafiador também, muito não é? mais desafiador. O senhor tem mais um ponto positivo. O senhor recebe todos os advogados, sem exceção de nenhum. Agora, eu pergunto, por que esse diferencial? O advogado Noronha, lá no passado, já sofreu na pele os nãos judiciários? Não, eu até, de modo geral, com raras exceções, eu acho que eu não fui recebido. Mas é porque está na lei. A lei diz que o juiz tem que receber o advogado. Segundo, o advogado me traz informações importantes para eu julgar a causa. Eu recebo de ambos os lados. Às vezes, o advogado me esclarece aquilo que eu não consegui ler na petição. E é muito importante essa oportunidade de conversar com o advogado das partes. Lembra que o cidadão fala com o juiz através do advogado. Então, falar com o advogado é falar, né, em última análise, com um cidadão. Por isso é muito importante você colher diretamente essa informação. E é uma pena que nem todos pensem assim. Perdem a oportunidade. Porque é um prazer enorme, eu faço isso com muito prazer, não é por demagogia, as pessoas que me conhecem. Sentar aqui, hoje, por exemplo, eu tenho mais de 10 audiências, recebo todos os advogados. Perfeito. E saio ao final da noite informado, tranquilo para tomar as minhas decisões. É bom, é um imenso ponto positivo. Agora, o ministro gostaria de dizer o que cabe ao advogado quando não recebido pelo magistrado? Já que é uma questão de lei. Se não quiser falar, tudo bem. Não, o advogado sabe como proceder, tenho certeza que ele sabe melhor do que eu. Né? Bom, muito bem, ministro, vamos adiante. Na sua opinião, qual é o ministro mais elegante do seu tribunal? Essa resposta já me rendeu uma brincadeira numa sessão. Porque eu dizia que o ministro... Aí eu tenho que contar uma história maior, por favor. Pouquinho. Eu dizia que o ministro mais charmoso do tribunal era o Fux, mas que o mais novo era eu. Ah, tá certo. Até o dia que chegou o ministro Humberto, um mês mais moço que eu, e eu perdi o discurso. Eu agora perdi a jovialidade no tribunal. E como é que ficou agora? Aí eu tinha que arrumar um argumento. Eu dizia, ministro Humberto, Vossa Excelência me tira a jovialidade, mas não a beleza. Então, Vossa Excelência é o mais novo, o Fux mais famoso, mas eu me considero o mais bonito aqui. Então, me alternei. Mas o ministro mais elegante aqui do tribunal, se você olhar, é o ministro Carvalho. O ministro Carvalho é de uma simpatia, né, com o seu cabelo branco, com o seu terno, com todo o charme do cabelo branco. Com todo o charme do cabelo branco. Muito bem. Mas a verdade, ministro, eu já estou sabendo. Antes do STJ, o senhor mesmo disse que o senhor só ficava na base do refrigerante. E depois que o senhor se adentrou ao STJ, o senhor se corrompeu. Como foi? Como é isso? Explica com o quê? Nós queremos saber. É que eu era um abstêmio, não tomava nada alcoólico. Eu nunca fumei, nunca bebi. Depois que vim para o tribunal, eu aprendi a beber vinho. E, lamentavelmente, só bons vinhos. Então, eu digo que o tribunal me corrompeu na medida em que eu não sou mais abstêmio. Eu agora bebo de álcool apenas vinho, mas bons vinhos. E por falar em vinho, eu me lembrei do seguinte. O senhor sabe que na Inglaterra há um estudo que demonstra que a fome pode mudar o gosto dos homens na hora de opinarem sobre que mulheres acham atraentes, por exemplo. O senhor acredita nisso? Eu não acredito, não. Eu acho que o homem satisfeito, bem alimentado, ele tem muito mais clareza para escolher do que o homem que está em estado de miséria. Então eu acho que a fome, se mudar, é para pior. Bem, mas continuando nesse mesmo assunto, ministro, considerando que hoje nós vivemos num mundo de imagens e que o padrão de beleza certamente tem que condizer
com aqueles padrões de beleza, não é? Com o padrão de beleza firmado. Eu pergunto, na sua opinião, existe alguma maneira de se buscar outras formas do belo? O belo, eu acredito que ele está... Nossa, dá licença um pouquinho, esse do ministro, agora o senhor viajou, né, ministro? O belo está no sentimento, o belo está no seu agir, no seu pensar. Eu sempre disse que tem atores que foram considerados muito bonitos, muito charmosos, sem na realidade fisicamente o serem. Jardel Filho não era um homem bonito, era um ator charmosíssimo. Então eu digo que o belo está na sua postura, o belo está na sua elegância, no seu humor, no trato diuturno com as pessoas. Eu já conheci muitas pessoas feias que se tornaram no tempo, na convivência, muito belas. Por isso eu acredito muito na razão do belo quando tomamos o seu ser. Muito bem. O seu ser é que faz. O homem João Otávio de Noronha é romântico ou mais objetivo? Não, é muito romântico. Eu gosto do amor, hoje eu gosto do vinho, eu gosto de dançar, eu gosto das flores, eu gosto da vida. Existe algo que lhe dá mau humor no tribunal, fora a quantidade de processos, é claro? Não. O tribunal nos dá, às vezes, momentos de tensão. É muito comum você, numa sessão, ficar tenso, a sua ideia está sendo contrariada, você está advogando uma tese, o outro está com outra, discorda. Mas isso são momentos, que integram a judicatura, mas não chega a nos causar mau humor. É muito comum a gente brigar muito com um colega na sessão e sair abraçado para tomar café, bater um papo, e ainda ironizar um ou outro no café, olha, aquela tese sua está furada. Né? Então, o tribunal me ensina que, na realidade, a vontade do tribunal é mais do que a vontade dos 33 somados. É uma ideia de totalidade. Os órgãos dentro do tribunal têm vontade própria. É como se fosse um, né? É como se fosse um. Isso é muito importante para o ministro que chega na casa entender. O senhor se lembra de alguma escorregadinha, entre aspas, que tivesse dado no caminhar da vida? Pode ser na sua época de infância. Bom, enfim, Otto Lara Rezende pregava que mineiro escorrega para cima. O senhor se lembra de alguma escorregadinha? Eu já dei muitas, eu sou um homem extremamente distraído, eu já dei muitas, mas tem uma que eu dei em sessão e empolgado. Participava de uma sessão com a ministra Eliana, a ministra Peçanha Martins, 2 baianos, e eu mineiro. Nossa, mas... e o outro baiano era o ministro Castro Meire. E na sessão a discussão tornou muito calorosa, saber se tributava ou não tributava o bacalhau em Minas Gerais. O fisco mineiro entendia que incidia ICMS, a ministra Eliana entendia que incidia o ministro Peçanha, pelos acordos internacionais firmados pelo Brasil, dizia que não. E aquela discussão foi ficando pesada, eloquente, tensa, e eu vi os colegas muito tensos. A ministra Eliana, na época, era presidente, e dizia assim: ministro Peçanha, Vossa Excelência... o ministro Peçanha disse à ministra Eliana: ministra Eliana, Vossa Excelência, tributando bacalhau, vai impedir o povo de comer bacalhau. E a ministra Eliana afetou bem, o ministro Peçanha indagou, e por acaso o povo come bacalhau? E ela, presente, imediatamente passou minha palavra. Como vota o ministro João Otávio de Noronha? Eu dizia: eu vou pedir vênia ao ministro Peçanha, eu acho que esqueci que eu estava numa sessão, vou pedir vênia ao ministro Peçanha Martins, mas para preservar a culinária mineira, porque eu sou um bom mineiro, eu vou tributar o bacalhau para impedir uma concorrência desleal com leitão a pururuca. Então aquilo quebrou, mas impróprio, uma sessão Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, foi uma escorregadinha para cima. Ministro, a última pergunta. Freud explica, não justifica. Quer dizer, o Freud lá de trás, não o atual Freud, né? Freud explica, não justifica. O ministro acredita que hoje nós mais justificamos do que explicamos? Muito mais. Nós sempre justificamos e muito pouco explicamos. Porque a sociedade hoje está muito